Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Uma vez mais aqui nos encontramos reunidos com o nosso estudo em torno do livro Lindos Casos de Chico Xavier, do escritor Ramiro Gama, que foi espírita, jornalista, conferencista espírita, que trabalhou muito na causa da nossa abençoada doutrina espírita. Hoje nós vamos falar em torno do capítulo 28, a inesquecível pergunta. Quando Chico, no início de sua tarefa missionária, do seu trabalho mediúnico, nós sabemos que o Chico psicografou seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo. E esta obra foi muito bem recebida, carinhosamente, com muito entusiasmo, pelo Manuel Quintão, que também era jornalista, conferencista espírita e presidente da Federação Espírita Brasileira. E este livro, muito bem recebido por Manuel Quintão, foi lançado pela FEB em julho de 1932. E no mesmo mês do lançamento desta extraordinária obra, o padre Júlio Maria de Manhumirim, em Minas Gerais, no seu jornal O Lutador, escreveu áspera crítica condenando o livro e o médium Chico Xavier. Dentre outras coisas, dizia que o Chico devia possuir uma pele de rinoceronte para caber tantos espíritos. Então vejamos bem, o Chico está no início de sua trajetória mediúnica. Desde pequeno, com a desencarnação de sua mãe, ele travou inúmeras lutas, enfrentando inúmeros obstáculos com a família. Quando eles começaram a trabalhar no Centro Espírita Luiz Gonzaga, quantas adversidades, quantas pessoas que não concordavam com a doutrina espírita. Chico Xavier, como nós sabemos, trabalhou muitos anos sozinho, sem nenhum encarnado presente, somente na companhia dos benfeitores amigos, que estavam sustentando a sua tarefa missionária. Então, nesse período do ano de 1932, ele começou a elaborar o livro Parnaso de Além Túmulo, uma obra extraordinária, o primeiro livro mediúnico de Chico Xavier. E nesse mesmo período de lançamento do livro, do Parnaso de Além Túmulo, que ocorreu em 1932, que foi lançado em junho de 1932 pela Federação Espírita, o padre daquela igreja católica de Manhumirim, em Minas, escreveu severamente contra o trabalho de Chico Xavier, dizendo que o Chico deveria ter uma pele de rinoceronte para caber tantos espíritos. Porque o livro Parnaso de Além Túmulo contou com a participação de muitos espíritos, de muitos poetas desencarnados, que vieram depois do túmulo narrar as suas experiências e trazer, através da mediunidade de Chico Xavier, muitas informações importantíssimas. Inclusive, nesse período de lançamento do livro Parnaso de Além Túmulo, Humberto de Campos visita o trabalho de Chico Xavier e fala para todos que ali estavam presentes que o Chico, com aquele cabedal de conhecimento que ele tinha, ele poderia sentar em qualquer cadeira da Academia de Letras brasileira. Isso foi palavra de Humberto de Campos. Mal saberia ele que mais tarde, alguns meses depois, Humberto de Campos também escreveria através de Chico Xavier, que ele deixaria o corpo físico e também iniciaria um trabalho com o Chico, mais tarde como Irmão X, usando um pseudônimo devido
uma manifestação dos familiares de Humberto de Campos que exigiram os direitos autorais de Humberto de Campos, não aceitando aquela situação. E o Chico, então, enfrentou todos esses obstáculos que nós estamos observando. A sua tarefa mediúnica foi marcada de inúmeros obstáculos, inclusive a Igreja Católica contra o trabalho do Espiritismo, que naquela época as adversidades eram muito mais maiores do que as de hoje. Os comentários irônicos e acusações gratuitas, nos relata Ramiro Gama neste livro, Lindos Casos de Chico Xavier, eram tantos que o médium, ainda inexperiente, muito jovem ainda, se sentiu demasiadamente chocado e foi constrangido a buscar o leito. Vejamos bem, o Chico estava iniciando a sua tarefa missionária. As críticas eram tantas acusações gratuitas, que o Chico ficou chocado com tantas acusações e ele ficou enfermo. Ele foi buscar o leito, estava muito constrangido com aquela situação. Então, o Chico começou a pensar consigo mesmo. A luta era aquela, porque Emmanuel e os espíritos amigos haviam advertido Chico Xavier que a luta seria muito grande e que ele teria 3 requisitos básicos para trabalhar com os benfeitores amigos. O primeiro, como nós sabemos, que é a disciplina, o segundo, disciplina, e o terceiro, disciplina. Emmanuel exigiu esses requisitos de Chico Xavier: disciplina, disciplina e disciplina, e que jamais ele seria abandonado se seguisse essas recomendações de Emmanuel. Então ele estava pensando assim: esta era a luta que os benfeitores haviam me relatado antes de iniciar o meu trabalho através da escrita, e pensava com muita dor de cabeça. Ou seja, ele estava ali diante daquela situação, muitas críticas, pensando nas informações de Emmanuel, que ele teria muita luta, mas que não seria desamparado se seguisse com pontualidade, com disciplina. E o Chico pensava assim: valia a pena ser médium e ficar exposto assim ao juízo temerário dos outros? Seria justo aguentar aqueles xingatórios quando estava possuído das melhores intenções? Então ele pensava assim: a luta era árdua. Emmanuel havia realmente dito isso a ele. Mas ele começou a analisar tudo isso e começou a pensar assim: mas seria justo aguentar todos esses xingatórios? Ele estava ali imbuído das melhores intenções, trabalhando, auxiliando a dor alheia. A gente vai ver nesse livro, Lindos Casos de Chico Xavier, que o Chico auxiliava muitas pessoas, tirava do seu próprio ordenado, tirava do seu próprio trabalho, que ele trabalhava na venda do senhor José Felizardo, e muitas vezes ele tirava do seu orçamento financeiro para ajudar as pessoas, do seu pagamento para auxiliar as pessoas necessitadas. E quando ele não tinha os recursos materiais, ele recorria aos amigos, ou saía de porta em porta, pedindo esmola em benefício dos amigos. Era esse o trabalho de Chico Xavier. Mas ele pensava: meu Deus, eu estou aqui imbuído das melhores intenções, trabalhando com as orientações de Emmanuel, a igreja, o padre, o povo me criticando. Seria justo aguentar tantos açoites, tantas críticas, sendo que ele ali estava imbuído das melhores intenções? Vejamos bem, diante dessas argumentações que Chico conversava consigo mesmo, diante disso tudo que ele estava pensando, por mais de 2 horas ele ficou ali, com aquela contenda íntima, pensando consigo mesmo, quando viu o espírito de Emmanuel ao seu lado. Ou seja, Emmanuel, então,
se manifestou. Chico estava ali naquela contenda íntima, refletindo, observando os acontecimentos e pensando no trabalho que estava desenvolvendo. Emmanuel se posicionou ao seu lado. Então ele contou ao mentor o que se passava e supôs que o espírito amigo iria de fato suavizar sem restrições aqueles acontecimentos. Ele pensou que o espírito amigo o acariciaria sem restrições. E Emmanuel, então, porém, de pé, com severidade na sua fisionomia, falou-lhe firme: mas eu não vejo razão para solenizar este assunto. Ou seja, diante de tudo aquilo que o Chico estava pensando, Emmanuel surgiu severamente e disse assim: olha, Chico, você está reclamando à toa. Eu não vejo razão para você ficar assim tão aflito, tão chocado, enfermo, entregue a esses pensamentos negativos. Eu não vejo razão para você solenizar este assunto. Entretanto, disse Chico Xavier a Emmanuel, o senhor não está vendo? O padre disse que eu tenho a pele de rinoceronte, clamou o médium. Se não tem, disse Emmanuel a Chico, precisa ter. Porque se você quiser cultivar uma pele muito frágil, cairá sempre com qualquer alfinetada. E não nos seria possível a viagem da mediunidade nos caminhos do mundo. Ou seja, vejamos a colocação de Emmanuel. Chico, se você não tem a pele de rinoceronte, vai precisar ter. Ou você quer cultivar o seu trabalho com uma pele frágil, você vai cair com facilidade e não vai aguentar as primeiras alfinetadas, as primeiras acusações. Você precisa se fortalecer. Nós estamos trabalhando com o Senhor Jesus. Jesus enfrentou inúmeras dificuldades, inúmeras aflições. Você precisa se fortalecer. Você precisa ter uma pele de um rinoceronte para aguentar as chibatadas, as críticas, as acusações. Nós estaremos contigo, disse Emmanuel, mas é preciso você se fortalecer para desenvolver o trabalho da mediunidade nos caminhos do mundo. Contudo, disse Chico a Emmanuel, temos o nosso brio, a nossa dignidade. É difícil viver com desrespeito público. Foi então que Emmanuel fitou com mais firmeza e exclamou: escute, Chico, se Jesus, que era Jesus, saiu da terra pelos braços da cruz, você é que está esperando uma carruagem para viver entre os homens? Quando Chico ouviu essa colocação de Emmanuel, ele levantou-se rapidamente, deu um pulo e começou-se a reajustar-se o pensamento. Vejamos bem, diante daquela situação, Chico disse assim: olha, nós temos o nosso brio, a nossa dignidade. É difícil viver com desrespeito público, não é nada fácil. Você viver com uma pessoa que está desrespeitando você, que está te criticando, que está te ofendendo, que está falando mal ao seu respeito. É difícil você viver com desrespeito público. Fala Chico Xavier. Aí Emmanuel olha para ele com mais firmeza e fala assim: olha, Chico, escute bem. Se Jesus, que era Jesus, o nosso modelo e guia que Deus ofereceu à humanidade para servir para todos nós de modelo e guia, que amou incondicionalmente, se Jesus, que era Jesus, saiu da terra pelos braços da cruz, foi traído, foi negado, cuspiram na face de Jesus, colocaram uma coroa de espinho e levaram ele à crucificação. E crucificaram Jesus. E você, Chico, fala Emmanuel,
Está esperando uma carruagem para viver entre os homens? O caminho, Chico, Emmanuel deixa bem claro, o caminho é de espinhos, o caminho é difícil, é da porta estreita. Este é o caminho da redenção da alma humana. Este é o caminho que vai nos fazer crescer e evoluir. Então, quando o Chico ouve isso de Emmanuel, ele se levanta, dá um pulo e começa a reajustar o seu pensamento, dando continuidade na sua tarefa missionária. Então, a gente vê aqui o trabalho de Chico, o seu esforço, o seu empenho, o amparo de Emmanuel. E é para todos nós, portadores da mediunidade, trabalhadores de uma casa espírita, um incentivo a continuar trabalhando apesar das críticas. Um incentivo a continuarmos estudando as obras espíritas. Um incentivo a continuarmos ajudando os nossos semelhantes. Porque à medida que nós ajudamos o nosso próximo, nós somos ajudados. Nós somos socorridos pela misericórdia divina, nós somos amparados por Deus, por Jesus, pelos benfeitores amigos. Então, é dando que se recebe, como disse certa vez Francisco de Assis. Essa foi a tarefa missionária de Chico Xavier. Muitas pessoas gostariam de ser Chico Xavier, de ter a mediunidade que o Chico tinha, mas muitas pessoas não querem enfrentar, experimentar na mesma pele o que enfrentou o Chico Xavier, a dor que ele passou, as aflições foram inúmeras. A gente quer estar na condição de Chico Xavier, só que a gente não quer passar aquilo que Chico Xavier enfrentou, aquilo que Chico Xavier realmente enfrentou a cada dia com resignação. A gente quer ser cristão nas horas fáceis. A gente quer ser cristão sem nenhum sacrifício, sem nenhuma renúncia, sendo que o Evangelho de Jesus nos convida a sacrificarmos a nós mesmos, a renunciarmos os prazeres mundanos para servirmos o Evangelho do Mestre. Nos ensina renúncia, pontualidade, disciplina, se queremos crescer espiritualmente. Nós queremos caminhar pela porta larga da vida, mas não queremos porfiar pela porta estreita, sendo que a porta estreita é o caminho da nossa redenção. É o alcance da nossa tão almejada e sonhada felicidade. Então que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e nos dê muita paz, saúde e alegria. Até o nosso próximo estudo e até a nossa próxima reflexão. Muita luz a todos.